Bom dia, bom dia, bom dia você de perto, bom dia você de longe, bom dia você do estado de Sergipe, bom dia você que mora em Glória, estamos em Glória hoje, você que mora em Poço Redondo, em Canindé de São Francisco, Assentamento Canadá, você que mora em Monte Alegre, você que mora em Socorro, em Aracaju, em Santa Rosa de Lima, em Pedra Branca, você que mora em Sergipe, né? Terra maravilhosa, e você que está aqui no sertão. O sertão é uma área nobre, é a área que manda leite e mel, né? Daqui que sai o leite, daqui que sai todos os derivados de leite. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Segundou, com essa cara de sono, segundou. Estamos aqui iniciando mais uma semana. E não é mais uma semana, é a semana. Essa semana é antecipação da Santa Ceia, né? Passamos uma semana repleta de novidades. Domingo foi uma bênção. Como foi o seu domingo, né? Quem está chegando aí está dizendo bom dia, a graça e a paz. Cheguei. Acorda, né? Acorda com Cristo. Acorda com a palavra de Deus. Cheguei. Só os valentes, né? Segunda-feira é só os valentes. E segunda-feira é um dia, né, em que tudo se reinicia, em que nós nos preparamos, né? Já estamos aqui do domingo, o domingo que Deus derramou unção dobrada para que a gente se fortaleça durante essa segunda-feira. Em nome do Senhor Jesus, durante essa semana, aliás, né? Recebemos a chave, cada um aí na sua igreja recebeu a palavra. A chave é a palavra que abre, né, o caminho, que abre a porta para o caminho da vitória, em nome do Senhor Jesus. Então, aqui já estão algumas pessoas que já chegaram a essa hora da manhã. Malminho, o senhor já está aí presente, irmão Roberto Feitosa, Maxilene, ô glória, e venceu, hein, irmã? Aleluia. Valdir já está por aí, Carlos Luiz, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Já abrindo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 24, olha, já chegamos no capítulo 24, uma outra fase da vida de Abraão, uma outra fase da vida cristã, né? Daqueles que andam com Deus. Então ele já vai viver uma outra fase, em nome do Senhor Jesus. Então aproveite para compartilhar, para despertar outras pessoas. Só pegar essa setinha, esse aviãozinho aí e mandar as boas novas, né? As boas novas de Deus, as boas novas da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Despertar. Segunda-feira, ô glória, né? Vamos começar, né? Vamos ver o que Deus ele tem. E ele tem somente coisas boas, né? Deus tem coisas boas, mesmo nas lutas, nas dificuldades. Deus tem sempre uma resposta, sempre uma coisa boa para acontecer, em nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 24. Deixa eu escrever aqui, porque tem gente que ele vai... sabe aquele cristão que ele chega correndo na hora do culto? Então, tem gente que ele chega assim, né? Ai, meu Deus, né? Com a Bíblia correndo. Com a Bíblia correndo para poder se assentar na mesa. Amém? Então, venha correndo e
Já pegue a sua Bíblia e abra em Gênesis. Pronto. Eita. Hoje não está tão frio. Ai. Mas está frio. Hoje não está tão frio. Mas estamos com friozinho aqui. Faz parte. Amém? Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Tá tudo bem com você? Você que tá aí, que tá chegando, tá tudo bem? Você que já chegou, essa joia? Então vamos lá, iniciar em nome do Senhor Jesus, que já se passaram 5 minutos. Gênesis capítulo 24. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abre o entendimento, nos mostra, Pai, através da Tua palavra, o que o Senhor tem para nós hoje. Abre os nossos olhos, Senhor. Muitas vezes nos apegamos às coisas da terra, Senhor, e esquecemos que o Senhor é que tem a solução de tudo. Os olhos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E o Senhor nos instrui perfeitamente o caminho que nós devemos seguir. E temos a certeza que contigo somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Então, Gênesis. Deixa eu fixar aqui. Pronto, tá fixado. Gênesis capítulo 24. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui meus auxiliares. Gênesis capítulo 24, versículo 1. Nesse capítulo, o Abraão ele começa uma outra fase. Lembra que ele agora é viúvo, né? Que a Sara, ela já havia falecido, já havia sido sepultada. E ele ficou um viúvo, né? Guiando o povo, já avançado de idade, e com o filho, o Isaac. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Por que a Bíblia ela já começa falando sobre isso, né? Que ele, além de ser avançado de idade, ele era um homem muito abençoado. Por quê? Porque ele obedecia a Deus. Ele pautava a vida dele buscando a direção do Senhor. Amém? E mesmo quando ele tinha que ser corrigido, ele sabia que tinha a mão de quem? A mão de Deus. Ele não desistia de buscar Deus. Então, ele chegou à sua velhice abençoado. Em tudo, Deus abençoou a vida dele. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então, o Isaac não estava casado ainda. Por quê? Porque na terra que ele estava habitando, não havia mulheres hebreias para que ele pudesse, para que ele pudesse tomar como nora, para que Isaac pudesse casar. Então, ele mandou que ele estava aqui autorizando e determinando que fosse buscar lá, no meio do povo de Deus. Aí diz aqui, olha, mas que irás à minha terra e na minha parentela,
e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a essa terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saístes? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Então ele não queria que o filho fosse lá. Ele queria que o servo trouxesse. O servo estava preocupado. E como é que eu vou encontrar uma pessoa que vai querer essa proposta e vai querer vir comigo, né, para conhecer o meu Senhor, né, o meu Senhor Isaque? Só que Abraão ele já tinha certeza. Ou seja, o Abraão, o filho chegou numa idade, né, uma idade boa para se casar. E o Abraão ele vinha orando sobre isso, né, apresentando a Deus quem seria a nora, a sua futura nora, aquela que iria ser a pessoa especial que iria completar a promessa, né, cumprir a promessa que ele tinha diante de Deus. E não poderia ser qualquer mulher. Então ele nos mostra aqui uma preocupação de pai e de avós também. Desde pequeno está orando para que seus filhos, né, tenham um encontro, para que Deus prepare. Aqui era uma preparação, para que Deus prepare, né, a nora ou genro que vai entrar na família, né? É algo bastante interessante. Teria que ser alguém do povo de Deus. Você hoje que é cristão, o julgo desigual, ele atrapalha o plano de Deus. Amém? Nós não podemos casar com julgo desigual, ou seja, as pessoas que não professam a mesma fé. Então ele estava aqui preocupado com isso. E num tempo determinado ele sentiu de mandar o servo, né, ir de encontro à nora. Amém? E aí o que aconteceu? Ele fez uma oração, né? No versículo 7 diz aqui, olha: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, que me tirou lá da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher e de lá para o meu filho. Então ele orou, né? Olha, você vai. Ele tinha aquela certeza no coração, né? A pessoa que anda com Deus, na hora que ela precisa tomar uma decisão, ela faz, irmãos, na hora certa, no momento certo, e ela tem aquela certeza, né, que Deus ele está no negócio. Então ele disse: olha, você vai, né, porque o Deus que me tirou lá do meio, né, da minha terra, do meio da minha parentela, ele jurou, né, que a minha descendência iria herdar essa terra. Então, o anjo do Senhor, ele vai à tua frente, ele vai te guiar, você não vai errar. Você vai encontrar a pessoa certa. Então, quando se ora, né, evita-se muitos problemas, né? Evita-se, quem tem filhos, eu sempre falo sobre essa passagem, olha, quem tem filhos, ainda que pequenos, né? Pedir a Deus que os filhos, no momento certo, né, eles possam encontrar a pessoa certa, né? Que Deus prepare a pessoa e a família certa, porque a gente vê tantas situações acontecendo, né? Então Abraão, ele nos ensina isso aqui. A pessoa que depende de Deus, ela tem que colocar tudo diante de Deus nos mínimos detalhes. Então, no versículo a seguir diz aqui, olha: se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste teu juramento. Somente não faças lá
tornar a meu filho. Então ele não queria que o filho fosse lá. Né? Por quê? Porque Deus já tinha tirado ele de lá. Então a descendência dele não tinha que nascer lá. Né? Tinha que estar seguindo o propósito de Deus. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. Pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar águas. Então, Deus ele fez, né, aquele encontro, já foi preparando os camelos que ele estava levando, estavam com sede, e eles se ajoelharam ali para beber água no poço. No versículo 12, e disse, aí ele orou, ele parou ali naquele lugar, já tinha caminhado, né? Aqui não diz quantos dias, mas ele já tinha caminhado. Então, já lá na entrada da cidade, que era o destino dele, ele quis dar água, né, para os camelos. Aí ele fez uma oração naquele momento e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou aqui em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, né, que é o recipiente de água, para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber a teus camelos. Esta seja a quem designastes a teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Então ele fez prova de Deus aqui. Senhor, é grande essa missão, né? Eu tenho que levar a esposa, e não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer pessoa que eu tenho que levar, que será a esposa do meu servo, do meu senhor Isaque, né? Veja, irmão, que responsabilidade. Então, Senhor, vou fazer prova do Senhor. Essa é a hora que as mulheres dessa cidade aqui, elas vêm buscar água. Então, aquela pela qual o Senhor separou, o Senhor vai fazer com que ela me ofereça água. E não seja só para mim. Que ela dê água para os meus, né, os meus animais, para os meus camelos. Se assim fizer, porque seria algo, né, algo extraordinário. Ele pediu algo extraordinário, porque a moça teria que dar água para o desconhecido e oferecer também. Não, eu vou aproveitar, vou dar para os animais. Então, né, era algo que só Deus. Tem coisas, irmãos, que acontece na nossa vida, que nós oramos, que é só Deus. Então você fez aquela oração e você espera o agir de Deus, né? Você tem certeza que não tinha homem nenhum ali conduzindo a situação, mas o Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava com ele, né? O Abraão disse que, olha, o anjo do Senhor vai contigo. Então ele tinha certeza que ele não podia e ele não ia errar. Aí, né, ele fez essa oração fantástica, essa oração fortíssima. No versículo 15, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eita glória,
Quem já passou essa experiência, né, irmã Ivete? Pereira Presentes e Variedades, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Edelvânia, Lica, você que está entrando aí, quem, gente, né? Quem já passou essa experiência, que você estava orando por certa situação e antes de você terminar de orar, olha aí, né, a resposta de Deus chegando, olha aí, Deus já... os sinais de Deus já se manifestando. Então, antes que ele acabasse de falar, ele está falando com Deus. Eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa, à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor, né? Foi bem? Pode beber, fique à vontade. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de quê? De beber. Então ela foi bem solícita, né? O primeiro sinal. Ela poderia falar assim: ó, não posso atender estranho, mas naquele momento ela sentiu: eu vou dar água, né? Eu vou dar água de beber. Isso é bastante interessante, irmãos, quando as coisas é de Deus, né? A pessoa ela é dirigida ali por Deus. Eu lembrei agora que quando eu estava como auxiliar na sede, aconteceu algumas coisas que provavam a palavra de Deus para nós, né? Eu lembrei agora que um dia a gente estava lá na cozinha. Aí tinha uma mesa de madeira e a gente tinha tomado um café, alguma coisa assim. E eu lembro que era o Elias que estava, né? Tava o Elias, tinha outras pessoas e a gente tinha tomado café. E de repente Elias sentiu assim e falou assim: olha, o meu copo está aqui no meio da mesa e não sou eu que vai lavar esse copo hoje, esse copo e esse prato aqui, né? Deus já preparou a pessoa que vai lavar esse copo e esse prato. Aí nós olhamos assim, né? Levantamos na cabeça e começamos a rir. Aí a gente disse assim: bom, só digo ao Senhor que eu não sou. Aí ele falou assim: não, mas eu tenho certeza que não sou eu que vai lavar esse copo e esse prato. Aí quem estava ali estava brincando, né? Dizendo: pronto, agora eu quero ver se esse copo e esse prato vai sair daí, vai sair caminhando para a pia para lavar, né? E a gente rindo. Aí conversa vai, conversa vem, ele falou assim: eu sei que Deus não vai me deixar envergonhado aqui. E de repente veio uma das meninas que estavam lá na recepção e ela tinha que pegar alguma coisa na pia. Aí ela subiu as escadas, né? Quem conheceu a sede antes tinha três andares e a cozinha era no último, lá em cima, lá no terceiro. Aí ela subiu, entrou na cozinha, aí só que ela ia pegar alguma coisa na pia. E de repente ela olhou para a mesa. Mas foi muito interessante, muito marcante. Que a gente estava desdenhando da fé dele, né? Que ele estava falando ali como um ato profético. Ele não estava brincando, não, ele estava falando sério. Ele estava falando aqui: não, se Deus é comigo, alguém, eu não sei quem, eu não vou lavar, que alguém vai lavar. E a gente rindo. Eu sei que a menina entrou, ela não falou nada não, gente. Ela só entrou: ô Elias, é aqui que eu lavo o seu prato, seu copo. Pegou. E aí ele olhou para todo mundo assim, né?
Irmãos, Deus não deixou ele envergonhado, porque ele estava ali falando aquilo na fé. E a gente que estava ali estava rindo que não ia fazer. E Deus mandou realmente uma pessoa naquele exato momento que foi, ela mesmo pegou assim e foi, lavou. Amém? Então, irmãos, é muito interessante quando você tem essas experiências pequenas com Deus, né? Por quê? Porque você vai vendo, você vai caminhando com Deus, você vai ganhando, né? Eu mesmo, aquilo ali me marcou. Eu falei assim, rapaz, não é que ele disse, né? Ele disse, assim, profeticamente, que alguém iria fazer. E quem estava ali, né, disse, ria dele, né? Ria dele e achava que ele estava ali, né? Só na onda. Aí Deus foi, né, e mandou a pessoa na hora. Amém, irmãos? Então, assim foi a Rebeca. Antes de ele terminar de orar, a moça, né, ela apareceu, ele só pediu, ela ali, gentilmente, né, ela cedeu, ela deu ali aquela água. E aí ele disse aqui, olha, tira. E ela fez mais, porque ele disse, olha, ela não vai dar só água para mim, ela vai dar água para os meus animais. Então, ela disse, né, tirarei também água para os teus camelos, né, versículo 18, quem está chegando aí agora, Gênesis, capítulo 24, versículo 18. Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber, né? Então, foi aquela prova crucial, porque ele tinha pedido, ele tinha feito aquela prova com Deus. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia. E correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Então ele estava assistindo tudo, de maneira assim, ele ficou, sabe, né? Meu Deus, do jeito que eu pedi é o que está acontecendo, né? Então ele sabia que ali era o próprio Deus. Versículo 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. E disse, de quem és filha? Faze-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Então ele perguntou, ele queria saber quem eram os pais, né? Que família que ela era, para saber, né, direitinho, se certificar direitinho, né, que ele prosperou nesse negócio. E ele queria também um lugar para pousar, porque ele já estava fazendo essa viagem há algum tempo. E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, no qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou a quem? Ao Senhor. Então o Senhor fez com que ele acertasse na moça escolhida, acertasse na família, né? Não era qualquer família, né? E também Deus supriu a necessidade daquele momento, que ele precisava de um lugar para dormir, de alimento, né? Alimento para ele e para os animais. Aí ele orou e agradeceu. Versículo 27. E disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor.
Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor, né? Ou seja, da família, da parentela, né? Como é que a gente pode falar, né? Do povo de Abraão. Versículo 28. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. Marque bem esse nome. Nós vamos lá no futuro, né? Nós vamos ter uma vivência com Labão, o irmão de Rebeca. Então, né, ela tinha esse irmão, né, de nome Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fronte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre a sua mão, né, as mãos da sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio, né, ao varão, e eis que estava em pé, junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, porque estarás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos e deram palhas e pasto aos camelos e água para lavar os pés deles e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala, né? Então nós vemos que quando o Labão, lembre de Labão, irmão de Rebeca, né, ele foi solícito àquela situação. Por quê? Porque ele viu, né? Ele viu os pendentes de ouro na mão da irmã. Então ele viu, ó, não é qualquer, né? Não é qualquer pessoa que está aí, não, né? Representando o Senhor, né? A coisa vai ser boa para a nossa família. Eu vou me aproveitar, eu vou me aproximar, gente, assim, né? Eu vou me aproximar, eu vou logo fazer, né? Fazer às vezes. Então ele foi e tratou o servo de Abraão com toda, né, com toda delicadeza, com toda pompa, já, né, para querer agradar. Mas o agradar dele não era o agradar de uma pessoa bondosa, mas sim de uma pessoa que estava querendo tirar proveito. Era aquele irmão que queria, tirar proveito daquela situação, pensando já no futuro. Olha, se tem ouro, se tem dinheiro, seja bem-vindo, né? Porque eu gosto de ouro, eu gosto de dinheiro, né? Eu gosto de tirar proveito. Então ele já mostrou logo, a Bíblia já mostra, né? De toda a família, a Bíblia fala logo do Labão, né? Por quê? Porque lá na frente a gente vai conhecer, né, um pouco mais sobre essa figura, né, sobre essa personalidade de Labão. Então vamos lá, seguindo aqui no versículo 34. Só que o servo do Abraão, ele não saiu do propósito. Ele não saiu, deixou a pessoa tratar bem os camelos, arrumar lugar, tratar bem os outros servos que estavam ali junto com ele nessa missão. Mas ele não se desviou, não. Ele não comeu enquanto o propósito dele ali ele não foi apresentado, né? Irmão, nós precisamos nos cercar de pessoas assim, sabe? De pessoas fiéis,
Esse era um servo fiel, né? Ele não se deslumbrou, ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele estava ali com um propósito, ele iria cumprir com o propósito, né? Nós temos que nos cercar de pessoas assim e sermos assim, porque o Abraão, ele era uma pessoa, né, determinada. Ele era uma pessoa, né, que deu exemplo, né? Que tipo de exemplo nós temos dado, né? Nós temos que dar aquele exemplo de honestidade, nós temos que dar aquele exemplo de pessoas de palavras e pessoas comprometidas. Esse é o servo de Deus. Nós somos servos de Deus, amém? A nossa dependência é de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. E aqui no versículo 34 diz assim: olhe, então disse, eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito, olha lá, vão ouvindo isso aí, olha. O Senhor abençoou muito meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher de meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice, e deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para seu filho, né, para meu filho, das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e a minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor, porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado. Olha só, né? Ele foi contando todo o contexto. Olha, eu não estou aqui por acaso, né? Aí, meu Senhor, e eu estou debaixo aqui de uma oração, né? Nós aprendemos, eu estou debaixo de uma palavra, estou debaixo de uma direção. O Senhor, cuja a presença tenho andado, né? No que Abraão disse a ele, enviará seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores a minha família. E se não te derem, livre serás no meu juramento. Né? Então, se a moça não quiser vir, se não quiser te dar, aí já não é você, né? Aí já são eles. Então, você vai ficar livre desse juramento. Então, ele estava contando tudo. Hoje cheguei à fonte e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora, né, prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água, seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e qual eu disser, ora, dai-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu também, e também tirarei água para os seus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu Senhor. Aí versículo 45 agora. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, ora, dai-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro e sobre si, e disse, bebe. E também, olha aí o que ele tinha pedido, e também darei de beber, né, aos teus camelos. E bebi.
e ela deu também de beber aos camelos, né? Então ele fez prova e Deus, né? E ela realmente fez direitinho. Então ele estava contando isso. Então eu tive êxito, né? Então Deus está no negócio, né? Deus, ele já me mostrou, né? Que é ela. Já me provou aqui que é ela. Então eu estou falando aqui para vocês. Eu não estou aqui por acaso. Então no versículo 47, lhe perguntei e disse-lhe: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filha de Naó, que gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do meu irmão, de meu senhor, para o seu filho. Versículo 49. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber. Então, agora vocês é que vão falar para mim, né? Eles estavam falando. Se o que ele estava contando aos ouvidos deles se soava como verdade. Então ele disse aqui, olha, e se não também me fazer saber, né? Se vocês aceitam ou não, para que eu olhe, né, a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão, ó quem respondeu, o irmão, né? O apressadinho, o que estava de olho no ouro, o que estava de olho no futuro, né? Ele estava pensando, né? Se minha irmã casa com esse cara, ó, né? A gente vai tirar o pé da lama, minha irmã. Eu vou ter uma irmã rica. Eu vou ter uma irmã, né? Então, o Labão, o irmão, ele foi logo, por quê? Porque ele já estava, né? Os olhos dele já estavam assim, né? Bem grandinhos. E tem gente assim, né? Misericórdia. Aí ele diz aqui, olha, então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos, né, falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, né? Ela participou de tudo, ela está ciente de tudo. Torna, né, e vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Então, o que nós vemos, irmãos? O servo de Abraão, ele estava ali debaixo de uma promessa. O Senhor cooperou, né? Tinha uma chave. Né? Ele tinha uma palavra que liberada de Abraão. Abraão tinha orado, então nada ali era por acaso, tudo ali tinha direção de Deus, né? A Rebeca, ele achou graça diante da Rebeca, a família da Rebeca também, né? Antes dele chegar, o próprio Senhor já estava ali preparando tudo. Glória a Deus, né? Então, tudo isso provém do quê? Da oração contínua de Abraão, da confiança que Abraão tinha no Senhor. Então, ele está nos mostrando que Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes, que o Senhor, ele ouve a oração dos seus fiéis, dos seus servos. Amém? E aí, esse caso da esposa de Isaac deu certo, né? Não errou, ele não queria errar.
O servo não podia errar, né? O servo tinha que se agarrar ali, né, ao Deus de Abraão, ao Deus que Abraão servia, porque ele estava numa missão muito importante. Então isso mostra para nós, irmãos, que cada passo da nossa vida, cada situação do amanhã, nós temos que buscar a direção do Senhor. Amém? Né? Então eles não se opuseram. Por quê? Porque eles viram que Deus estava no negócio, que estava tudo certo. Versículo 52, nós já vamos terminar. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Olha só, o Labão sendo beneficiado, né? Ele não era bobo nem nada. E aí no versículo 54, então comeram e beberam ele e os varões, e com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: deixa-me ir a meu senhor. Então disseram, né, seu irmão e sua mãe: fique a donzela, né, conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Versículo 56. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte ao meu Senhor. E disseram: chamemos a donzela, né, e perguntemos-lhes. Então, eles queriam que o servo saísse sem a donzela, né? Então, ele ia chegar lá diante de Abraão com as mãos abanando. E talvez aí, por Labão estar no negócio, tinha alguma segunda intenção, né? Você vai, a gente vai preparar e volta para buscar, né? Quem sabe a gente vai ganhar um pouco mais, né? Esse devia ser o pensamento, né, do Labão, que o Labão ele estava vendo a oportunidade de ganhar um pouco mais. E chamaram a Rebeca, então deixaram essa decisão para Rebeca. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei, né? Deus já tinha confirmado no coração dela. E abençoaram Rebeca no versículo 60, né? Quando ela, no versículo 59, então despediram Rebeca e sua irmã e a sua ama, né? Que era aquela que cuidava dela desde pequenininha, e o servo de Abraão e seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: a nossa irmã sejas tu em milhares de milhares, e que tua semente possua a porta dos seus aborrecedores, ou seja, né, sua semente seja vencedora. E Rebeca se levantou com suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, e aqui que está uma coisa muito que chama muita atenção, né? Ou seja, o servo, ele achou a graça diante do Senhor e ele voltou com a bênção, voltou com a resposta. Abraão estava esperando, né? Ele estava esperando esse cumprimento da promessa de Deus, né? Que tudo, ele já tinha certeza de que o servo iria trazer a sua nora, a sua futura nora. No versículo 62, preste bem atenção. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lairoi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo. Então, o Isaac, irmãos, ele era uma pessoa que orava. E ele sabia
dessa missão que Deus tinha dado, que o pai tinha dado para o servo. Então ele saiu naquele momento que ele estava orando por esse propósito, né? Para que obtivesse sucesso. Ele era um homem de oração. Aqui, quando Isaac reaparece para nós aqui, mostra que ele era uma pessoa comprometida com Deus. Era um homem de oração. Então ele diz aqui, olha, ele saía a orar no campo sobre a tarde e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque e lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Ela descobriu, é ele. Só que ela se cobriu. Ela não se antecipou. E o servo contou, deixa eu parar aqui. E o servo, ele contou, a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Ou seja, tudo deu certo. Ele casou com a pessoa certa, designada por quem? Por Deus, aonde tinha todos os sinais, aonde seria a resposta de oração, tanto do pai quanto dele. Glória a Deus! Então nós aprendemos aqui que tudo, nos mínimos detalhes, nós temos que contar com quem? Com Deus. Amém, meus irmãos? É muito importante isso. É muito importante você colocar sua descendência diante de Deus, para que as coisas elas fluam em nome de Jesus. Amém? Abraão era um homem de Deus. Ele não queria que o filho saísse do propósito de Deus e deu tudo certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Nós vamos orar agora. Deixa eu ver quem está aqui. Eita, irmã Ana, irmã Mari, quem mais? Irmã Ivete, Edeilde, deixa eu ver quem mais. Hillary, olha, Hillary tá aí. Sofia, cheiro, Sofia, deixa eu ver quem mais, tem mais gente. Olha, o Vitor está por aí também. Deixa eu ver quem mais. Ademir, Deus abençoe, irmã Senira, Deus abençoe a todos aí. Olha, tem muita gente, irmã Maria Aparecida e por aí vai. Vamos orar, irmãos. Irmão Valdir, Irmão Valdir está por aí, irmã Helena também. Deus abençoe, povo de Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aprendemos muito com essa caminhada de Abraão. Aprendemos muito sobre a dependência de Deus, Não foi à toa que ele foi um varão muito próspero, terminou a sua velhice, na mais alta, mais alto testemunho para nós. Então, você quer ter paz na sua família, você quer ter prosperidade, ande com Deus, aprenda com a palavra de Deus, siga os caminhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e vai dar tudo certo. Quem está chegando agora vai ficar salvo essa live, e todos os dias nós estamos aqui, de segunda a sexta, despertando com a palavra de Deus, amém? Então, já pagamos o dia de hoje, vamos orar em nome do Senhor Jesus, que a oração, ela nos dá a vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus, como é importante, Senhor, porque muitas vezes nós só ouvimos pessoas contarem, mas hoje nós estamos vendo com os nossos olhos como é importante andar na direção de Deus, como é importante fazer prova de Deus,
Como é importante, meu Deus, esperar o tempo de Deus, esperar Deus conduzir as situações da nossa vida. Porque quem confia, espera. Quem pede, recebe. Quem busca, vai encontrar. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós aqui venhamos, Pai, ter esta convicção, esta comunhão, essa certeza, Senhor, de que a vida está nas mãos de Deus. E que se nós deixarmos Deus conduzir a nossa vida, nós seremos surpreendidos. Abraão foi surpreendido. O próprio Isaac, que era promessa de Deus para a vida de Abraão, porque era de Isaac que sairia a descendência. Meu Deus, o Isaac, ele era muito mais de oração, porque ele aprendeu com o pai. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que mesmo iniciando hoje, porque muitos de nós não nascemos cristãos, mas estamos aprendendo, né, no caminhar da nossa vida. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço às pessoas que estão aqui, as que entraram, as que vão assistir, que elas possam, meu Deus, tomar uma decisão pelo Senhor, a viver, Pai, na Tua presença, em obediência, Senhor, em fé, que elas possam, meu Pai, entender que aqueles que andam com o Senhor, eles têm uma vida assertiva, eles têm uma vida, meu Deus, de oração e de expectativa, seguindo a direção que o Senhor coloca. Então, Pai, deu tudo certo na busca pela Rebeca, em todos os passos. O servo de Abraão também nos mostra que o testemunho de Abraão fez com que aquele servo seguisse ali à risca a direção de Deus, sempre orando, fazendo prova do Senhor, e o Senhor conduzindo ele no lugar, na família e na pessoa certa. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um de nós venha ter experiências com o Senhor, de dependência do Senhor, de certeza que o Senhor, meu Deus, o Senhor vai nos dar a vitória. Porque o Senhor é que conduz em triunfo e em vitória. Começamos essa semana, Pai, na Tua presença, e que o dia de hoje seja um dia de bênção, seja um dia de triunfo em tudo que os Teus servos forem fazer, que se eles fizerem segundo a direção do Senhor, vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Afasta deles, meu Deus, afasta de nós, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Deus, que os planos do diabo eles sejam frustrados, mas os teus na nossa vida seja bem sucedido, é o que eu te peço hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, e eu creio que vivendo nos propósitos de Deus vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz e até amanhã com Acorda com o Senhor Jesus. Amém? Amém, 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 amém e amém. Deus abençoe, irmão Almir, né, irmão Roberto, né, Roberto Feitosa, irmã Ivete. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Mari, Deus abençoe, tá bom? Vamos correr que hoje tem muita coisa, né? Nós estamos em obra e tem muita coisa para acontecer. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa, né, o que eu vivi, o importante é que eu sobrevivi para contar a vitória. Amém? Fique com Deus, fique na paz. Até amanhã, 5 em ponto.